Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do 14 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivesses 10.000 aios ou preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, porquanto aqui sejais meus imitadores. Amém? Graças a Deus. Hoje nós queremos falar sobre pais e filhos espirituais. Quando nós olhamos para a ceia, há uma sinalização e uma relação forte, que se hoje nós ceiaremos, é porque houve a relação de um pai para um filho. E nessa relação, eu e você temos o direito de estar aqui. Porque se não fosse a relação de um pai para um filho, nós não estaríamos aqui hoje. O pai é Deus e o filho é Jesus. Se nós vamos tomar a ceia hoje é porque esta paternidade de pai para com o filho Jesus, ela aconteceu tão intensa que ele entregou o seu filho para resgatar muitos outros filhos. Então o primogênito, que era o primeiro, se tornou irmão de muitos, e pai, nosso pai, se tornou pai de muitos. Então, se nós estamos aqui hoje para tomar ceia, é porque Cristo, nosso irmão mais velho, se entregou por nós. Amém? Então nós vamos entender isso hoje. Eu queria caminhar com você em cima desse pensamento, desse raciocínio e desse texto, trazendo hoje algumas coisas. Você que é aqui que cuida de vidas, ou talvez você é cuidado, então tem a palavra para os que cuidam e para os que são cuidados, porque um é pai, o outro é filho. Então nós vamos entender hoje e falar algumas coisas que muitas vezes nós vivemos, não importando se nós temos filhos espirituais. E às vezes somos filhos e vivemos alguma coisa e não importamos com o nosso pai. Amém? Então a primeira coisa que eu queria dizer, o apóstolo Paulo, enviando uma carta à igreja de Corinto, ele foi muito feliz porque ele disse algo: eu não quero os envergonhar, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja, que ainda que eu tivesse 10.000 preceptores, ou 10.000 aios, e a palavra aios vem de um original, vem de uma tradução que quer dizer tutor, quer dizer aquele que cuida do filho dos seus senhores. Preste atenção aqui. Então a Bíblia está nos mostrando que ainda que a igreja de Corinto tivesse muitos que cuidavam das pessoas, mesmo assim estava escasso de pais espirituais. Pais e mães espirituais. Isso significa que nós temos o poder de cuidar do nosso filho, mas não cuidar muito bem. Nós temos o poder de educar, mas não educar muito bem. E assim nós vamos trazendo para a nossa vida espiritual. Porque aqui, ou você cuida ou você é cuidado. Ou às vezes você, até tem alguns aqui que cuidam de pessoas e também são cuidados. São os dois. Então a palavra vem para nós hoje. Porque nós hoje precisamos entender essa essência. Porque toda a Bíblia, ela gira em volta de uma paternidade. O sentimento de Deus para com o seu filho Jesus, enviando ele para morrer na cruz, mas que para através desse filho primogênito, e naquela época unigênito, único, através daquela morte, o pai pudesse ter muitos outros filhos através do sangue do primeiro. Amém ou não amém? Então nós vamos caminhando, que nós precisamos viver a intensidade disso. Porque eu sou pai espiritual, eu tenho ovelhas pela qual eu cuido. Mas também eu sou filho, porque tenho uma cobertura que
que me ajuda, que caminha comigo. Então muitos entram na condição de pais e filhos. Você fala, pastor, não cuido de vida, não ganho vida, não consolido, não discipulo ninguém ainda. Mas então você é filho. E tem palavra para você também hoje. Amém? Você é filho. E nós temos que saber como que um filho também se comporta. E a palavra está aqui para nós. Então, Paulo, ele mostrou uma preocupação muito grande para a igreja de Corinto. Falando, igreja, ainda que eu tivesse 10.000 preceptores, ou tutores, ou aios, contudo eu não tenho muitos pais. Está escasso, está faltando pais. E aqui a palavra aios significa um cuidador do filho do seu senhor. É como se eu pegasse uma babá, colocasse essa babá para cuidar do Natan, e essa babá fosse cuidando do Natan até a maioridade. Quando chegava aos 18 anos, era entregue completamente ao pai, e esse tutor, esse aio, esse preceptor, ele ia embora cuidar de outra pessoa. Então esse tutor, esse aio, era aquele que cuidava, levava para a escola, no momento que passava ali com ele, educava ele, e nesse momento, quando completasse os 18 anos, ele era entregue, o filho era entregue ao pai. Mas, captando para a gente aqui, a gente tem que dizer, uma babá não é a mãe, sim ou não? Então Paulo falou assim, ainda que eu tivesse 10.000 preceptores, 10.000 aios, contudo nessa igreja de Corinto está faltando pais espirituais. Porque uma babá talvez não faz o que uma mãe faz. Uma babá não sofre o preço às vezes que uma mãe sofre. Então Paulo, ele se levanta falando, igreja de Corinto, ainda que eu tivesse 10.000 cuidadores de vidas, mas eu não quero apenas aqueles que conduzem, mas eu quero aqueles que morrem, aqueles que pagam o preço, aqueles que têm o sentimento de pais espirituais. Amém ou não amém? Então nós vamos entendendo a necessidade que nessa igreja, quando Paulo enviou essa palavra, estava escasso de pais espirituais. E quando nós começamos a caminhar, por aí, nós começamos a observar dentro da igreja e fora. Quando nós olhamos fora da igreja, a gente estava até, o César Edilene, na sexta-feira andando pela rua à noite, e a gente vendo às vezes meninas de 13, 14 anos, que eu olho para minha filha, vai fazer 9, eu falo, minha pequenininha ainda, e vai ser, em meia-noite, aquelas moças na rua já bebendo, já fazendo e acontecendo, porque hoje, meu irmão, está faltando pai também. Está faltando pai, está faltando mãe. Porque tem até alguns aqui com o cabelinho mais para frente que sabem que antigamente não tinha esses negócios, sim ou não? Era ou não era? Antigamente o negócio vai ficar dentro de casa e chegar 10 horas. Quando eu namorava com a pastora, o bigodão do bispo Rafael lá, ó, 10 horas aqui. Ele não tinha bigode, você não viu ele com bigodão. Quando chegava o bigode até mexia assim, ó. E ele chegava e falava, ó, 10 horas. Quando chegava 10h15, eu falava, ó, eu estava dando um rolê gostoso, tá? Passou 15 minutos. Meu irmão, volta no tempo para tu ver o mistério. Mas hoje, 13, 14, 15 anos, está virando a noite nas madrugadas. Eu falava, pastora, nem tirou a fralda ainda. Não sabe nem o que é a vida ainda. E estão virando as noites, porque está faltando pai e mãe. E quando nós olhamos para a igreja, falta pai e mãe. Que zelo, o mesmo zelo que um pai e uma mãe têm. E nós começamos a olhar, quem é aquele que quer pagar um preço? Entra um louco ali pelaquela porta agora, todo bêbado, quem é que quer cuidar? Diz aí. Pastor, vou lá dar um abraço nele, ele, com aquele cheiro, vou dar um abraço nele, ô glória. Quem quer? O sentimento do pai, meu irmão, mesmo que o filho entre pelas portas do jeito que tiver, o que é que o pai vai fazer? Meu filho, não sai mais daqui. Eu te quero, tu é meu. Eu quero lutar pela tua vida. Mas quando nós olhamos a paternidade espiritual, nós nos tornamos tutores. Eu te acompanho um pouquinho até aqui, mas daqui a pouco você vai. Daqui a pouco, então, tu está muito difícil. Daqui a pouco não, tu está me dando muito trabalho. Vai andar para lá. E nós nos esquecemos que ainda
que nós tivéssemos muitos tutores, muitos preceptores, muitas babás, está faltando mãe, está faltando pai espiritual. Que pague o preço que precisa ser pago, que cuide do jeito que tem que cuidar. Às vezes eu falo para alguns, deu uma ligadinha, fez isso, fez aquilo, é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo. Porque quando uma criança ela nasce, ela tem as fases da vida. Amém ou não amém? Ela vai começar a tentar engatinhar. Daqui a pouco vai dar os primeiros passos, vai cair. Você vai lá, andando com ela. E ajudando e tanto com ela. Uma babá às vezes não tem tanta graça, né, de ficar ali. Mas uma mãe, meu irmão. A pastora fala, você tem uma paciência com essas crianças. Eu falo, glória a Deus, eu sou pai de verdade. Não basta ser pai, tem que participar. Tem que estar no meio. Tem que se acabar. Não tem jeito. Mas quando nós olhamos muitas vezes, a alma que vem, o filho espiritual para você criar, para você gerar, às vezes tem alguns desconfortos. Sim ou não? Quem está grávida aqui? Tem algum desconforto à noite às vezes? Vira daqui, e vira de lá, e vira daqui, e não está dando, e está incomodando, e dói as costas, e dói isso aqui. Sim ou não? Quando você pega o filho espiritual, meu Deus, eu ia dormir 10, dormi 11. Meu Deus, toque, toque, toque. Aí você olha lá naquele negócio, não vai atender não, mister. É ele, vem me perturbar de novo. Mas é o seu filho espiritual. É a pessoa que você está cuidando. Está escasso de pais espirituais. Tutores, ainda que eu tivesse 10 mil. Porque um tutor, um preceptor, não vai cuidar, não vai gerar o mesmo caráter, a mesma qualidade de que um pai. Então a igreja, e até mesmo lá fora, a gente fala aqui espiritual, mas lá fora físico, está faltando na sociedade, está faltando em nós. Pessoas que são pais, pessoas que adotem aquele filho, que peguem aquele filho, que vivam o filho, que vivam os momentos do filho, que vivam as dificuldades, que vivam a adolescência, que vivam todos os momentos. Desculpa, eu errei, aborrecência era adolescência, mas foi de propósito. Amém ou não amém? Está faltando. O tempo todo, um filho ele te cobra. Tem alguns que dizem assim, ó, filho criado, trabalho dobrado. Falei, está amarrado isso. Meu filho criado, ele vai ter que... Mas é que às vezes começa a dar um pouco mais de trabalho. Que enquanto está na tua mão ali, tudo é bonitinho, tu controla, tu domina. Mas quando fala, pai, eu vou dar um rolezinho, pai, eu vou sair, pai, eu vou fazer, pai, eu vou... Aí tu começa a hora, tu começa isso, tu começa aquilo. É assim ou não é? Até quem não tem filho aqui, é filho e sabe o que faz. Sim ou não? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ah, mas já estou com os cabelinhos brancos, mas leva um pouquinho lá para trás, o que você fazia com seu papai e com a sua mamãe? Amém ou não amém? Então nós sabemos o que é isso. Mas, numa das orações mais tremendas da Bíblia, o próprio Senhor Jesus disse assim, ó, ei, quando forem orar, orem assim, ó, Pai Nosso. Sabe por que ele falou isso? O começo da principal oração que tem na Bíblia, Pai Nosso. Porque todas as vezes que a gente for introduzir uma oração a Deus, a gente já é introduzido lembrando de uma paternidade espiritual. Que Ele é o nosso Pai celestial. Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Então a Bíblia vem mostrando essa questão do relacionamento de pais e filhos. E quando ele pega esta oração e mostra que logo no início de uma oração, nós vamos declarar, Pai, quantos oram Pai Nosso? A terra toda. Então, ele já começa ensinando, numa das principais orações da Bíblia, Pai Nosso, que estás nos céus. Isso significa, para que eu venha, já sentir antes de começar a orar, do jeito que eu estiver, Pai Nosso. Quando eu dizer Pai Nosso, eu falo, oh, meu Deus, eu estou bem. Porque o meu Pai não é qualquer coisa não. O meu Pai é aquele que habita no alto e sublime trono. O meu Pai é tremendo e terrível. O meu Pai é dono dos céus e da terra. Ele é o Criador dos céus e da terra. Então eu já começo dizendo, Pai Nosso,
tudo que tem à tua volta é demônio, é praga, é doença, cai por terra, porque tu já liga no céu dizendo: Ele é o meu Pai, Pai nosso, que estás nos céus, que habita nos céus, que mora nos céus. Tudo já muda. Por quê? Porque não tem jeito, a Bíblia é pai e filho. Resumo da Bíblia: pai e filho. Amém ou não amém? Pai e filho. E nós vamos caminhando e entendendo que todo o contexto da Bíblia, ela nos leva para um relacionamento. A Bíblia diz assim em Êxodo: não as adorarás, nem prestarás culto, porque eu, Senhor teu Deus, Jeová, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso significa, Deus estava falando para os pais: pais, cuidado, porque eu visito a iniquidade, a tua maldade, sobre os teus filhos, de terceira até quarta geração, daqueles que me aborrecem. Isso significa que se eu tenho um filho e pratico maldade, essa maldade vai cair de terceira até quarta geração sobre a minha descendência, sobre a minha geração. Quando eu falo de filhos espirituais, e a minha maldade é visitada por Deus, cai sobre as minhas gerações. Pastor, por que você está falando isso? Vamos lá começar agora, que vai ficar o mocotó mais gordo. Quando um pai se levanta, e ele decide fazer alguma coisa, muitas vezes ele não pensa no filho que tem, que o filho que está vendo, e o filho que vai sentir, o filho que vai fazer amanhã. Porque a maldade é visitada. Isso vai caindo sobre geração após geração. Aí um pai se levanta e fala assim: eu não sei porque meu filho é desse jeito. Olha para você, olha no espelho, que você vai conhecer o porquê que o teu filho é assim. Porque a maldade que caiu de terceira até quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Quando eu me levanto, se eu me levantar, me rebelar contra um líder, eu me esqueço que eu tenho um filho me olhando, tenho uma filha. Amanhã, as minhas gerações serão rebeldes, se levantando contra líder e fazendo a mesma coisa. Aí você fala: mas o meu filho não para na igreja, mas o meu filho não gosta de ninguém. É porque quando estava lá em cima, ele viu o que você fez, a mesma atitude. Quando eu chego no mercado, e eu brinco com todo mundo, eu quebro tudo, eu faço e acontece, eu sou assim mesmo. Eu me esqueço que eu tenho um filho. E que se a misericórdia de Deus não vir, isso vai cair de terceira até quarta geração. E amanhã o meu filho está praticando algo que eu falo: mas por que meu filho é assim? Porque você é assim. E quem é você? Pai espiritual, pai biológico. Então a maldade do pai cai sobre terceira até quarta geração daqueles que aborrecem a Deus. Então, se nós somos pais, cuidado. E se nós somos pais espirituais, aquilo que você pratica, o teu discípulo, a pessoa que você cuida, quem anda com você, vai fazer a mesma coisa. Não adianta. A não ser que, como nós sabemos disso, aonde há um Jacó, se junta os Jacós. Mas aonde há Israel, se junta Israel. Aonde se junta o enganador, o suplantador, ali há um grupinho. Mas aonde se junta a mentalidade de Israel, um nascido de novo, ali também há um grupo de nascido de novo. Isso é fato na Bíblia. Você percorre a Bíblia e começa a ver isso. Então, o que acontece é uma maldição que cai de geração após geração. Pastor, mas eu aceitei a Jesus e a maldição vai ser quebrada. Amém. Então ela tem que ser quebrada na sua vida. Porque a maldição caiu de você para o filho. E você, como pai, começa a praticar algo que o filho vai começar a praticar também. E aí nós entendemos o porquê hoje que a sociedade, que o mundo, que a igreja, que nós estamos assim. Porque a pastora sempre fala: amor, o filho, nós sabemos disso, né? Não faz o que a gente fala, faz o que a gente faz. Sim ou não? Então a gente fala assim: não, eu vou dar uma dribladinha aqui, vou fazer por... Aí o filhinho está, ó, vendo. Às vezes estou conversando com a pastora.
Coisas da igreja, às vezes coisas importantes, às vezes coisas que muita coisa ela não ouve, até por cuidado e por proteção dela. Assuntos da igreja, coisas. E ela está lá com a antena dela. Ela, pai, isso aqui. Eu falei, como é que você ouviu? Aonde você estava? Então, até isso nós tomamos cuidado. Por quê? Assuntos que são pesados a uma criança. E que muitas vezes aquilo, e até como às vezes nós falamos, isso pode passar para ela. E é uma maldição que vai ser visitada de terceira até quarta geração. Pastor, mas o sangue de Jesus vai quebrar sobre a vida dela. Mas a fonte é você. Isso tem que ser quebrado em você. Então nós vamos praticando as coisas. E vamos vendo que na nossa prática a gente vai criando filhos. Porque um líder, um pai, um mentor, ele tem o poder de influenciar positivamente ou negativamente. Você não acha, eu sou pai, eu vou ser o melhor pai do mundo. Amém, glória a Deus, por isso que Deus te abençoe. Mas você se lembra que as tuas atitudes vão te denunciar. A tua fala vai te denunciar. E se você chegar para o seu filho e falar o que não deve, ele vai praticar aquilo. Meu filho não vai ver, mas você lá pratica alguma coisa, ele vê. Ele vai praticar também. E assim são os filhos espirituais. Desde que começamos o ministério, não negociamos princípios. E filhos que temos gerado, têm sido da mesma forma. Porque princípio é para ser vivido. Então, queridos, Deus hoje tem buscado uma geração de pais. Uma geração que pegue o seu filhinho, desde que nasça, até, querido, que ele venha andar sozinho, até que ele venha dar o seu voo, até que ele venha conseguir viver a sua vida. Às vezes, pastor, mas é trabalhoso, mas pastor é difícil, mas pastor isso, mas pastor aquilo, querido. Deixa eu te dizer, se você não fizer, será uma ausência no mundo espiritual. Você precisa fazer. Deus lhe chamou para isso. Amém ou não amém? Então os pais que estão aqui precisam. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Porque a Bíblia diz assim: e eu uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso significa, se eu como um pastor sou pai espiritual, tenho o princípio, vivo o caráter e começo a imprimir na vida dos discípulos, não negocio princípio, não negocio honra, não negocio, e começo a imprimir. Deus, ele vai visitar, não apenas a terceira nem a quarta, mas ele vai passar e vai até 1000 gerações, visitando e liberando a bênção sobre as minhas gerações. Se eu pego Natão, meu filho, e começo a ensinar no caminho do Senhor, ensinar caráter, ensinar honra, meu irmão, as minhas gerações, os meus filhos, dos meus netos e bisnetos, serão todos abençoados, porque é uma fonte que emana, e é uma fonte segura, e dessa fonte vai emanar a bênção do Senhor, até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Oh! Aleluia! Então é simples. Às vezes olhamos na televisão, mas o fulano fez isso, mas aquele matou, agora aquele Lindenberg foi julgado em não sei quantos 1000 anos de cadeia. Eu falei, Jesus do céu, o que é isso? Nem sabia que tinha tanto ano em cadeia. Aí a gente olha, querido, e começa a ver que às vezes aquilo, todo mundo pode dizer, maluco, é isso, é aquilo, as pessoas dizem. Mas pastor diz, ou é fonte paterna, ou é fonte espiritual. Por quê? Porque sofreu alguma coisa na vida, às vezes foi machucado, foi espancado, foi isso, aquilo pelo pai. Sequelas na alma, dentro. E a gente começa a observar que a paternidade espiritual é algo que é trabalhoso, mas precisa. Porque se você se levantar nesta paternidade, 1000 gerações serão abençoadas. Mas se assim não for, os pais vão liberar maldições de terceira até quarta geração. Graças a Deus eu estou até a quarta, né? Mas a bênção vai até 1000 gerações. Amém ou não amém? A Bíblia mostra que, como diz o apóstolo René, ele fala aqui, nós precisamos deixar alguns, filhos melhores para esse planeta. Ou melhor, um planeta melhor para esses filhos.
Mas ele diz também que nós precisamos deixar filhos melhores para esse planeta. Porque a gente costuma dizer, o mundo tem que ficar melhor, para o meu filho, o mundo tem que ficar melhor, a sociedade tem que ficar melhor. Mas a gente se esquece que o nosso filho também tem que ficar melhor. A gente se esquece que o nosso filho também tem que ser para essa sociedade ser. Sim ou não? Então, tudo isso são coisas espirituais. Querido, se você, escute algo. Se você às vezes não tem a graça, não consegue, diante das pessoas que olham para você, quantos sabem que você é cristão? Muitos. Estão querendo ou não, entre aspas, você já é um pai espiritual, porque estão de olho em você, estão vendo o seu testemunho, sim ou não? Aonde você trabalha, onde você estuda, aonde você anda. Às vezes estão andando na rua, pastor, não sei nem quem é. Quantas vezes? E as pessoas estão constantemente nos vendo. Se você não pode cuidar, também não deserde. Porque tem muita gente que não quer cuidar, mas também tem dado mau testemunho e deserdado muitas gerações. Chegou o tempo de Deus levantar pais legítimos para filhos legítimos. Se você não pode cuidar ou não quer cuidar, mas também não deserde os filhos. Tem muita gente escandalizando, dando mau testemunho e colocando uma geração de filhos para fora. Filhos recém-nascidos, que é um pecado. Não tem nem o direito de pensar, já olha aquela imundícia, já olha aquilo que é errado e já começa a praticar o que é errado. Não tem nem tempo de amadurecer, não tem nem tempo de pensar. Já olha, vou fazer também, vou fazer igual. Por isso falamos para os obreiros, todo mundo está fazendo, mas nós não somos todo mundo. Nós somos alguém chamados por Deus para estar aqui. Se todo mundo está fazendo, meu irmão, deixa eu fazer. Nós vamos fazer a direção de Deus e o que Deus quer para nós. Amém ou não amém? Queridos, precisamos levantar uma geração de pais. Quantos aqui querem ser pais espirituais? Quantos querem ser pais? Pastor, eu quero cuidar de vidas, quero cuidar de gente. Amém? Escute algo, vou correr para o final. E vamos entrar em algumas partes práticas. Pegue comigo rápido agora. Elias e Eliseu, nós vamos dar um exemplo. Elias era um pai espiritual. Eliseu era o filho espiritual. O dia em que Deus falou que ia tomar Elias, Eliseu falou assim, dá-me a tua porção dobrada que está sobre ti. Eliseu estava querendo dizer, você vai subir aos céus, mas a unção que está sobre você eu quero, e eu quero dobrado. Mas Eliseu era quem? Filho espiritual de Elias. Isso significa, por quê? A confirmação é que ele pediu porção dobrada. E a Bíblia diz que todo filho primogênito, ele tinha direito à porção dobrada, à terra dobrada, tudo que o pai tinha em dobrado, ele tinha dinheiro, ele tinha como adquirir. Então nós observamos que, nesta questão, quando nós olhamos para Elias e Eliseu, nós vemos Elias como pai espiritual e Eliseu como filho. Elias fala que vai subir, Eliseu está na cola de Elias. E Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Mas ele pediu, não é porque eu quero brincar de porção dobrada, eu quero ter unção, eu quero fazer milagre. Ele pediu porque ele entendia a lei. Porque todo filho primogênito tinha direito à porção dobrada em tudo. Então ele sabia que ele era filho legítimo de Elias. Então nós vemos, até no Antigo Testamento, pessoas juntos caminhando numa relação de paternidade, pai e filho. E Eliseu era filho de Elias, espiritual. Aonde Elias estava, Eliseu estava. Então, pela lei, ele tinha direito à porção dobrada. Então, ele conhecia a lei. Então, ele foi na lei e falou assim, ei, meu pai é espiritual, não tem por onde fugir. Tu vai ter que me dar porção dobrada porque me pertence. Eu tenho direito. E aí, sabe o que acontece? Elias fala algo para ele. Se tu me ver, eu ser tomado daqui, assim será. Mas se tu não ver, assim não vai acontecer. Elias está falando, se eu for assunto aos céus, e você estiver comigo, você vai receber. Mas se você estiver longe, você não vai receber. Isso significa,
que é claro que Eliseu ia receber, porque era filho, estava perto. Quantos pais caminham com seus filhos perto? Ah, deixa meu filho lá um pouquinho, meu filho espiritual, filho biológico. Ah, às vezes ele me cansa demais, deixa ele para lá um pouquinho. Sim ou não? E Eliseu seria tomado da porção dobrada, porque ele andava colado em Elias. Então quando Elias falou, se tu me vês sendo tomado, essa porção vai vir sobre ti. Mas se eu for tomado para os céus e você não me vê, assim não vai se suceder. Então é claro que ia acontecer. E naquela hora, sobe. E a capa de Elias, a porção cai. Eliseu vai, joga no ombro e vai andando. A porção dobrada foi liberada sobre Eliseu. Porque Elias, pela Bíblia, fez 7 grandes milagres. Eliseu fez 13 em vida e 1 em morto. Porque até quando pegaram um soldado para jogar na cova de Eliseu, quando tocou nos ossos de Eliseu, o soldado reviveu. Então, em porção dobrada até de milagres, Eliseu completou a mais do que Elias, porque a porção dobrada estava sobre ele. Agora vamos lá, para a gente fechar essa paternidade. Eliseu era filho de Elias. Viveu, colou com o pai, andou, tudo que Eliseu, aonde ele estava, o que acontecia, Eliseu estava ali. Mas acho que ele não aprendeu muita tarefa. Porque quando ele acaba de pegar a capa, ele vai andando para abrir o Jordão, o mar, abrir o rio, diz a Bíblia que saem alguns meninos e começam a zombar dele porque ele era calvo. E dizia, lá o calvo, lá o calvo, lá o calvo. Tu sabe o que acontece? Um profeta de Deus, ele olha para aqueles meninos, libera uma palavra de maldição, amaldiçoa aqueles meninos, e diz a Bíblia que de dentro do mato se abre, sai 2 ursas, e mata 42 daqueles meninos. Aonde estava a paternidade que ele aprendeu de Elias? Ele amaldiçoou aqueles meninos. E saiu uma ursa do mato e matou 42 daqueles meninos. Existe pai matando gerações. Existe pai esterilizando gerações. Existe pais que estão biologicamente ou espiritualmente matando e não fazendo dar vida. Pastor, como matando uma palavra que é liberada? Uma atitude terrível que você faz. É o que o seu filho vai copiar. Então, querido, a porção dobrada que veio sobre o espírito dele, era quem foi o sucessor de Eliseu? Não existe, porque ele não aprendeu o que é paternidade. Andou tanto com Elias, caminhou com Elias, operou os milagres com Elias, e na hora de Elias subir, ele falou, estou contigo, eu quero porção dobrada. Mas se tu me ver subindo, eu te darei. Mas eu vou ver, porque eu estou contigo, não sai da tua cola. E era uma paternidade perfeita, pai e filho, sempre vivendo, fazendo a obra, fazendo milagres. Mas quando Elias sobe, fica Eliseu, ele pega a capa, na hora que ele sai com o manto, protegido pelo manto de Deus, os meninos começam a zombar dele. Ele amaldiçoa, e 42 daqueles meninos morrem naquela hora. Porque 2 ursas engoliram e devoraram aqueles meninos. Isso significa, meninos, fala de criança, fala de filhos espirituais, fala de uma geração. Nós que somos pais, ou biológicos, ou espirituais, nós precisamos aprender a não matar as nossas gerações, não matar aqueles que virão depois de nós, porque a bênção do Senhor, daqueles que guardam os mandamentos, é até 1000 gerações. Então a bênção vai percorrer, a bênção vai andar até 1000 gerações. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que filhos também precisam, querido, aprender a se comportar como filhos. Quando eu olho para o filho pródigo, são 2 filhos, amém?
O filho mais novo, o que ele fez? Meu pai, eu não sou primogênito, não tenho direito de porção dobrada, mas eu tenho direito de alguma coisa. Pega a minha herança, reparte, me dá o que me é de direito, porque eu vou viver a minha vida. O pai, o que ele diz? Tá bom, meu filho, peraí, toma. O filho pega aí, vai. Isso significa que tem filho, agora vamos entrar nos filhos, né? Que tem filho se precipitando naquilo que faz. A gente fala tanto que tem que ter pai bom, mãe boa. Mas tem gente que já está querendo falar, eu quero ter um avô, uma vovó boa, né? Porque a vovó e o vovô dá aquele mole, né? A vovó do Natan da Nicole está aqui. E dá aquele mole, né? Oh, deixa ele fazer, oh glória, aleluia. Então nós entendemos que o filho pega a sua herança e vai embora. Tem filho batendo no peito para o pai, falando assim, pai, quer saber de uma coisa? Eu vou virar as costas para tu e vou me mandar. Eu vou viver a minha vida. Tu não está com nada. Sabe o que o pai fez? Ei, escute isso, pelo amor de Deus. Sabe o que o pai fez? O pai poderia ter falado assim, peraí. Não, filho, você não vai embora não, senta aqui. Sabe o que o pai fez? Dividiu, toma. Porque a Bíblia não nos ensina a negociar caráter. Mesmo sendo filho, o filho tem que ter a submissão de filho. E a Bíblia nos ensina que quando o filho se levantar e me dá o que é meu, que eu vou viver a minha vida, vai. Porque um dia aquela herança que foi dada acaba. E vai comer bolotas de porcos. E após comer bolota de porcos, vai viver com as meretrizes. E depois viver com as meretrizes, vai falar, meu pai estava certo. E aí retorna para o caminho. Então cuidado. Porque nós somos filhos. E nós temos que aprender a suportar as coisas da vida, do ministério, do chamado, da sociedade. Às vezes tu fala, dá vontade de pegar aquele cara do mercadinho e fazer assim com ele. Calma. Porque nós temos que aprender a suportar. Então, filhos, não se precipite no erro, cuidado. Porque a herança que você acha que tem, um dia ela acaba. Porque a herança da rebeldia nunca dá fruto. A herança da rebeldia sempre acaba no meio do caminho. Olha, eu estou cheio de dinheiro, estou isso, estou com aquilo, estou com dom, estou assim, estou assado, estou semideus. Vai! Porque a herança da rebelião nunca dá fruto, ela acaba. E o resultado disso é ele ficar no meio dos porcos, comendo a mesma comida dos porcos. Então nós como filhos precisamos nos comportar como filhos. Antigamente era benção papai, benção mamãe. Ô papaizinho, papaizinha. Ô mãezinho, ô mamãezinha, papaizinho. Esse negócio assim, né? Antigamente o pai chegava, o filho. Não, peraí meu pai, meu velho. Né, vou te servir aqui, vou te abençoar. Hoje, bota o pé na cadeira. Meu pai, cadê minha água? Meu pai, cadê isso? Está se lembrando de você? Cuidado. Conserte logo esse caminho. Minha mãe está ali, ó. Sabe que lá em casa, ó, chulapa comia. Não tem conversa. E eu gostei. Porque o meu caráter foi forjado. A minha identidade foi forjada. Quando alguém sobe aqui na comunidade para comer comigo, eu sou o primeiro que fico lá distribuindo. Sou ou não sou? Denuncia agora. Servindo. Aí tem uns que falam, eu estou cheio de fome. Peraí, primeiro as mulheres e depois as crianças. As crianças ou as mulheres? Porque aprendi a servir e a ser filho. Sim ou não? Mas hoje que tem gente que senta na cadeira, meu pai hoje é que tem que me dar tudo. E o velho está nem mais aguentando, está assim, ó. E você hoje? Filho tem que ficar no lugar de filho. Seja biológico ou espiritual. Viva. O filho pródigo tinha uma fazenda. O pai era rico. Tinha tudo. Para que ele me dá o que eu vou embora? Para quê? Às vezes você está vivendo no meio da fazenda, no meio do palácio, você tem tudo e está murmurando e reclamando. Filho precisa desfrutar daquilo que o pai tem, meu irmão. Amém ou não amém?
Segundo filho, quem era? O mais velho. Não acho que ele não fez nada não. Porque aprenda uma coisa. Existe o filho que se manifesta e o filho que se fecha. Sim ou não? Cuidado que às vezes que o filho que se fecha é pior do que o que se abre. Porque a rebelião silenciosa é a pior rebelião que existe. Aquela pessoa que ninguém dá nada, ninguém fala, ela está ali no canto dela. Quando ela explode, meu irmão, vê aquele menino lá em Realengo que matou não sei quantas crianças. Não falava com ninguém, fechado e só na dele. Teve um dia, meu irmão, que entrou com um revólver e saiu matando aquelas crianças todas. Mas tem o que põe para fora, aquele que fala, aquele que se expressa. Isso é bom porque bota aquele que está ruim para fora. Então aquele filho mais velho, ele era o caladinho. Ele ficava na dele. Só que um dia ele estava voltando para casa e ele viu aquela festa, aquela bagunça, aquele negócio acontecendo. Ele falou, tem festa na minha casa, o que é isso e tal? Ele foi andando. Aí quando ele chegou na casa dele, ele chamou os servos lá do pai dele e falou para o senhor, o que está acontecendo na minha casa aí? Falou, ei rapaz, tu não sabe? O teu irmão que estava morto, ele se levantou, ele voltou para casa, se alegra. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele se indignou fortemente e falou, eu não vou entrar nessa casa. Síndrome de Caim. Eu não vou entrar nessa casa. E se indignou contra o seu irmão. Mas ele não sabia que era primeiro contra o pai. Porque quem fez a festa? O pai. Então ele não estava contra o irmão dele, primeiro ele estava contra o pai. Muito cuidado. Aí o pai dele chega para ele, meu filho, vamos entrar. O teu irmão estava morto e reviveu. Sabe o que ele falou para o pai dele? Pai, olha o discurso dos santarrões. Pai, eu estava contigo todos os dias. Eu não negociei os teus preceitos. E tu nunca me deste um boi para matar com os meus amigos. E chega o meu irmão que pegou e gastou toda a tua herança, tu vai, mata boi e faz essa grande festa. O pai tem que ter autoridade. O pai falou, meu filhinho amado, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que eu tenho é teu. E você nunca desfrutou de nada. Sabe o que o pai estava dizendo para ele? Tudo que eu tenho é teu. Se tu não pediu, não fez, não aconteceu, o problema é teu. Mas o teu irmão reviveu. E agora eu vou festejar. Meu irmão, cuidado com aquilo que grita dentro de você. Bote para fora. Grite no ouvido do pastor, grite no ouvido de Deus. Mas não fique isso dentro de você uma bomba relógio. Você é filho. Se aproxime do pai. Se aproxime do pai e fala. Eu dentro da minha casa, graças a Deus, vivi algo que eu vivo com meus filhos hoje. Meu pai e minha mãe sempre aconteceu. Senta, olha no meu olho e fala. Acabou. Senta, olha no meu olho e conversa. Acabou. Fala. Nunca foi aquele negócio escondido. Nunca foi aquele negócio para depois. Nunca foi aquele negócio, tu é assim mesmo, tu errou, tu fez, aconteceu e acabou. Não. Meu filho, senta aqui, olha no meu olho e fala. E ali, o prato sujo era lavado, meu irmão. Então chegou a hora dos filhos chegarem para os pais. Fala, pai, eu não vou pegar a herança e vou ir. Porque eu sei que se eu tenho uma herança, essa herança parte de você, que é a minha paternidade. Porque a hora que eu sair dessa paternidade, eu estou na prova. O outro filho, pai, eu vou lá celebrar assim com meu irmão. Porque eu sei que o meu irmão reviveu. E que o Senhor teve a autoridade de delegar, entregar a ele. Para que ele fosse viver, se ele visse o que é a vida. E agora ele voltou, arrependido. E o arrependimento é a porta para entrar no céu. Então, eu me alegro porque o meu irmão estava morto. E realmente ele reviveu. Porque ele se arrependeu e está conosco hoje. Amém ou não amém? Nós aprendemos muito com a palavra. A Bíblia conta a parábola. E fala de 100 ovelhas.
Está o pastor andando. Se uma das ovelhas se perderem, o pastor larga as 99 e vai atrás de uma. Isso significa, o pai que estava ali, quando o filho se rebelou, ele deixou que o filho fosse, porque era uma rebelião contra o pai e contra a sua casa. Mas de um outro lado, o pastor que está apacentando 99 é um pai espiritual das ovelhas. E se uma ovelha se perder, ele tem que abandonar os 99 e ir atrás de um. Por quê? Porque a ovelha não se rebeliou. A ovelha se perdeu. Então ele vai sim atrás. Mas lá no filho pródigo, o pai não foi atrás. Mas nas 99, que uma que se perdeu, o pai espiritual, que é o pastor, vai atrás, corre atrás dela, luta por ela, derruba o urso, abre o mato, tira o carrapicho, pega ela, arrebata ela, traz ela de volta para o aprisco. Amém ou não amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Olhe para mim. Escute algo. Cristo, escute o que eu vou te dizer. Jesus, Ele é o nosso irmão mais velho. E nós estávamos condenados pelo mundo, filhos rebeldes ao Pai, mergulhados no pecado, não querendo Deus. E a Bíblia diz assim: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, ou melhor, quando alguém tiver um filho constumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz da sua mãe, castigá-lo e lhes não der ouvidos. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da cidade, à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde, e quanto mais, não dá ouvido à nossa voz, e há um comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade o apedrejarão, até que morra. E tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Você ouviu isso? Quando tinha um filho rebelde em Israel, não desse ouvido o pai ou a mãe, a Bíblia diz que na lei, eles tinham que pegar aquele filho e levar aos anciões. Se não desse jeito, aquele filho era pego, colocado no meio da praça e apedrejado. Ele tinha que morrer. Olhando para a ceia, sabe por que Jesus morreu? Porque Ele é o nosso irmão mais velho. E quando nós, rebeldes, longe de Deus, a sentença caiu sobre Ele. Porque a nossa rebelião caiu sobre Ele. Os nossos pecados caiu sobre Ele. E Ele teve que morrer. Porque aquele filho que era rebelde, ele tinha que morrer. Então por que Jesus morreu? Porque a minha rebelião, a tua e o povo longe de Deus, isso caiu sobre ele. Então o filho rebelde tem que morrer. Então o nosso irmão mais velho morreu. Porque os nossos pecados caíram sobre ele. Mas na hora que ele morre, ele traz uma santificação, ele traz o reino de Deus, para que os demais irmãos, para que a geração fosse toda abençoada. Então, quando o meu pecado caiu sobre ele, ele teve que morrer, e ao morrer, ele trouxe a bênção para mim e para você. Então hoje nós estamos livres da condenação, livres da morte, e somos filhos legítimos do Eterno, filhos legítimos de Deus. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que tenham vida prolongada.
Quando eu honro o meu Pai Celestial, a minha vida espiritual é prolongada, é fértil e prospera no nome dEle. Você vai dizer: Deus, eu honro a Ti e os meus pais espirituais. Porque aquele que honra pai e honra mãe tem vida prolongada. Você sabe por que tem muitas pessoas que morreram espiritualmente? Porque desonraram o pai, sacerdote. Então Deus hoje quer reativar a honra dentro de você. E quando você tomar o cálice da honra, você vai estar dizendo ao teu espírito: ah, espírito, tu terás vida prolongada, porque eu honro o meu Pai Celestial, eu honro o meu Pai da terra, eu honro o meu Pai espiritual, eu honro os meus pais. E quem honra pai tem vida prolongada. A tua vida espiritual será prolongada. Quando você abrir a tua boca, estará conectado no céu 100%, porque haverá vida espiritual emanando de você. Paternidade é transferência de legado. Você vai respeitar pai a partir de hoje, e haverá prolongamento de vida espiritual em você. Malaquias 4:6 para acabar. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje o meu coração está convertido a você, e o teu coração está convertido a mim, e o nosso coração está convertido a Ele.